esclarecer se a prisão é demorada ou não. Segundo aspecto, conduta processual do acusado. Essa aqui está ótima. O crime ocorreu em São Paulo. E duas testemunhas que viram que o réu se defendeu são dois baianos e moram lá em Salvador. Aí eu peço uma carta precatória para ouvir os baianos lá em Salvador. Alguém da Bahia aqui? Ninguém? Aí vai para a Bahia a carta precatória. 3 meses depois, o oficial de justiça sai da rede e vê que tem uma carta precatória. Avisa o juiz está na praia. Final do mês o juiz vai lá e pega a precatória. Ou seja, aqui em São Paulo vão dizer que a demora é minha, culpa minha, foi eu que pedi para ouvir as testemunhas lá em Salvador. Isso é obviamente ilógico. E o terceiro aspecto, conduta das autoridades. Vamos pegar um exemplo de uma investigação totalmente atrapalhada. Nós tivemos recentemente um banqueiro que, através de um habeas corpus, trancou a ação penal. Por quê? Porque a investigação foi atrapalhada. Então, esse aspecto de ser atrapalhado ou não pode servir como um elemento para figurar no tempo? O fato é que esses 3 critérios trazidos pela Corte Internacional Europeia de Direitos Humanos são falhos, são fracos. Aí no Brasil, o Brasil se deparou com a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que lá no artigo 8º, inciso 1º, fala no prazo razoável. Esta é ótima. Prazo razoável. O que é prazo razoável? Lá no Rio Grande do Sul nós temos 2 times. Aliás, nós temos um time só, é o Internacional. E nós temos um outro time, tomou uma goleada agora esse final de semana, que o pessoal chama de Grêmio. Não gosto muito de falar nesse nome para não macular vocês, mas qual é dos 2 times o melhor? É óbvio, é lógico que é o Internacional. Mas às vezes eu me deparo com um indivíduo ensandecido, louco, que diz, não, é o Grêmio. É a mesma coisa do razoável. Cada um tem a sua posição. Cada um escolhe o que quer. Razoável. Entra uma mulher exuberante, cabelo elegante, um corpo talhado por pecado da carne, charmosa, cheirosa. Eu acho linda. Colega do meu lado, eu tenho nojo disso. Qual dos 2 é o razoável? Bom, isso também não interessa. O fato todo é que a razoabilidade fica em critério subjetivo. Cada um tem a sua razoabilidade. Eu não posso falar nisso. E aí, já começa um problema de semântica, né? Conceitual razoável. As conceituações são interessantes. Essas histórias de conceituar, porque tu dá o conceito que tu quer. O STF, com os nossos ministros, eles criam um conceito. Eu tenho alunos que criam um conceito também. Um dia desses eu pergunto numa prova sobre direito público, sobre concessão. O que é concessão? E o animal me responde: é a principal música do Calbi Peixoto. É demais, né? Quer ver outra? Sala de aula, outra. Sério? Sério. Por isso que eu sou a favor do castigo corporal em alguns alunos. Outra. Eu estou dando aula e o aluno se vira: não, professor, mas tinha uma garagem. Sim, só um erro. Não é garagem. Garagem é francês. É garagem. Não, professor, garagem é singular, garagem é plural. Então, eu não falo mais nada, terminou por aí. O fato todo é que no artigo 5º, sério, no artigo 5º, inciso 78, nós temos lá a tal de razoabilidade temporal. Né? E diz mais os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Muito bem. Para começar, a Constituição falou bobagem. Por quê? Porque nós não podemos falar em razoabilidade. Razoabilidade, que poderia ser o estudo de princípio americano, semelhante ao princípio da proporcionalidade trazido pelos alemães, é uma construção para resolver interrogações que o direito positivo não consegue. E são as chamadas interrogações com arbitramento. Ou seja,
o juiz é arbitrário. Não tem como resolver ali, ele tem que dar uma decisão, porque há uma anomia legal. Então utiliza o critério da razoabilidade. A lei diz lá do procedimento sumário, procedimento comum, 30, 60, 90 dias, que é a duração do processo. E aquilo ali tem que durar. Aí, o processo está durando 3 anos. Ah, mas é razoável porque há vários pedidos da defesa. Ah, é razoável porque o juiz entrou em férias. Tudo é razoável. Esse problema da razoabilidade tem que ser trocada pela expressão correta, que é utilidade. O processo tem que ter um tempo útil e não razoável. Tempo útil significa dizer o quê? Tempo proveitoso. Vou dar um exemplo para vocês. 2 anos de processo. O réu entrou com todos os recursos e acusação também. Houve greve no judiciário. Houve retenção de autos, que dificultou a tramitação do feito. 2 anos o processo levou. Uma burocracia extrema. E afinal, houve a decisão. Razoável, considerando a greve, considerando todos os recursos, considerando que uma das partes reteve o processo, até razoável. Só que um dos protagonistas morreu.